Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E agora sim, hein? Esse episódio aqui que já tentamos gravar outra vez, gravamos e não foi ao ar. Por, por o que, Rafael? Por devido não tinha condições, né? A Não gente não estava em momento, foi, né? não foi ao ar por conta dos motivos, entendeu? Os Os motivos são motivos esses. que energéticos da humanidade, Brasil e tudo que Sim. estava ocorrendo, né? Alinhamento dos astros não estava Não legal. tava, não tava bacana. É. A gente precisava de coisas boas ali. Agora, com o Lula eleito e o Vasco da Gama na Série a gente aqui recebe novamente nosso querido convidado, Guilherme Braga, meu primo, meu amigo. Seja bem-vindo, primão, para falar, né? Obviamente, sobre política, né? Não tem jeito. É isso. Boa noite. A gente está gravando à noite, então boa noite, mas Hum. bom dia, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Vocês estão falando de Vasco aí, eu já tô com a cabeça no Enem, né? Sou Ih, professor. Esse domingo agora o pessoal vai fazer a provinha de humanas. Estou no ritmo de Enem, na felicidade e na tranquilidade da vitória do Lula. E vou falar que eu tô feliz pelo Vasco. Eu Por estaria triste favor. se o Vasco não tivesse subido. Mas falar que eu tô feliz também já é um pouco demais. Tudo nos seus limites, né? Tá cansado, trabalhando pra cacete, não tá não, meu querido? Porra, Pô, agora que ele tinha trabalhando, saído do Enem, eu nem sabia. trabalhando muito, mas feliz, feliz. Que bom, que bom. Aquele o último gásinho do final de ano, né? Muito bom. E a gente vai falar aqui, obviamente, né, agora sim, sobre esse contexto. Até na outra vez que a gente tentou gravar. Tentou não, né? A gente gravou. Eu falo tentou porque parece que não tava, as coisas não estavam conectando. Tava uma energia esquisita. Quando eu fui ouvir o episódio, não tava legal. Eu falei, não, vamos gravar de novo, vamos esperar as coisas melhorarem. E aí, obviamente, a gente deu essa sorte e tivemos essa alegria de agora estarmos pós segundo turno, né? Então podemos comentar com mais calma, com mais tranquilidade sobre todo esse panorama político aí que a gente viveu nesses, não últimos meses, mas nesses últimos 4 anos, pelo menos, né? E tentar aqui destrinchar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é mais, na verdade, trazer uma nossa visão, né, uma opinião, o que a gente sentiu nesse tempo. Até, não sei se a gente vai entrar em tanta parte técnica, digamos assim, da coisa, até porque isso já está sendo discutido arduamente aí em diversos locais e tal, mas eu acho que é mais uma percepção desse momento que a gente viveu, né? E que é muito importante para a gente daqui para frente repensar como serão, né, nos próximos anos. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair embora, arruma suas malas. Então, Tá no pé queria e vai começar aqui, embora. Tá se vocês na me hora do permitem, Jair, perguntando tá na hora do pela Jair. sensação, né? Vamos começar da sensação. Como foi a sensação de aí sim acabar as eleições de 2022 ali no segundo turno? Eu acho que foi um mix ali de, ao mesmo tempo que foi mais rápido do que eu imaginava, das coisas virarem, mas foi muito apertado. Então eu queria saber do nosso convidado Gui, como é que foi acompanhar, né, o sentimento ali durante o segundo o dia do segundo turno, né? Olha, cara, foi muito catártico, né? Foi um momento especial. E eu tenho escutado muitos podcasts até depois da eleição, eu fiquei ouvindo muita coisa e sempre buscando esses relatos, né, de como cada um passou por esse dia, por aquele dia 30 de outubro, como amanheceu, como, né, foi almoçar, como foi votar, como foi depois. E é legal ver que cada um viveu de um jeito. Eu dei uma sorte, não sei se foi bem sorte, mas eu saí cedo para votar, né? Eu moro no Meier, mas voto na Tijuca. E eu voto sempre com a minha esposa, com meu filho e com meus compadres também, que moram aqui no Meier como a gente. A minha comadre vota aqui no Meier mesmo, e meu compadre vota na Tijuca comigo. Então a gente sempre sai junto, vai aqui no ponto de votação no Mackenzie, que é um clube aqui no Meier, e depois todos vamos para Tijuca votar. E depois que a gente completou esse ritual, ainda pela manhã, início da tarde, ali por volta de meio-dia, a gente resolveu, cara, vamos almoçar, mas a gente quer almoçar dentro da bolha. A gente quer almoçar num reduto de esquerda, num reduto que, né, um local que a gente se sinta à Confortável, vontade. né? Exatamente. E aí a gente fez uma ótima escolha que foi ir pro Baródromo, ali perto do Maracanã, um bar com toda a temática de carnaval, e é um bar super de esquerda e tal, e que
né? 99,9% das pessoas que estavam lá estavam de vermelho, eram listas. Tinham 2 coroas bolsonaristas de adesivo e tudo, mas eles estavam super de boa, a gente estava super de boa com eles também. Bom. Um clima maravilhoso, em frente à Praça Niterói, então criançada brincando, todo mundo pró-Lula. Então acabou que aquele nervosismo até bater às 5 horas não aconteceu muito. Amigos, cerveja, petisco, um samba tocando no fundo. Então isso foi muito bom para fazer o tempo passar e começar logo a apuração. E, pô, outro lado bom também de ter ido para lá é que você tá no meio da galera, né? Você não tá sozinho, você não tá com poucas pessoas. Então, assim, por mais que o Bolsonaro tenha começado, né? O Lula começa na frente, rapidamente o Bolsonaro vira e dispara um pouquinho, né? Por mais que o Bolsonaro estivesse na frente, muito rápido essa diferença começou a descer e você estando em galera, cara, cada 0,02 que o Lula diminuía de É gol, diferença né? era a galera explodindo, era a gente puxando o grito, enfim, foi muito bom partilhar isso. E claro que quanto mais o tempo passava, mais a gente via que a virada se aproximava, como o Igor falou, virou até rápido, então assim, não chegou a dar aquele medo enorme, e depois só ficamos esperando mesmo, né, o A resultado confirmação, final para né? poder comemorar. E aí sim, aí foi, cara, sem dúvida nenhuma, entra aí para um dos melhores dias da minha vida. Se a gente for contar só os domingos, então, porra, com certeza tá ali no top 3 domingos da minha vida. Foi muito, muito bom, muito, como eu falei no início, né, catártico mesmo, assim, você olhar para trás, lembrar eu acho que muita gente citou isso, né, que lembrou como estava 4 anos atrás e Uhum. fazer essa comparação é quase que um sonho, assim, parece que não é real de tão maravilhoso que é. Demorou a ficha cair também, né? Eu tive esse sentimento ali no pós-vitória. Mas, Rafinha, conta pra gente também como é que foi com você nesse dia. Como é que foi a rotina, o sentimento e, obviamente, depois a comemoração, né? Pois é, então, os meus dias de eleição, eles têm sido muito dedicados à Gabi, porque a minha esposa Dani, mamãe da Gabi, ela trabalha nas eleições, né? Então, eu tava assim, antes, né, no sábado, com uma expectativa e com uma ansiedade muito grande. Cara, mas acaba que propriamente no domingo é muito dedicado à Gabi, né? Então, eu fiquei com ela a manhã toda, a gente brincou, e é isso aí que o Gui falou, o Gui não pensou tanto porque tava ali num grupo de amigos, curtindo uma tarde maravilhosa, né? Aparentemente, do jeito que descreveu, cervejinha, amigo e samba, pô. Mas eu acabei curtindo e desviando a minha cabeça com a Gabi. E aí, mais pra tarde, ela foi lá visitar a vovó e eu vim aqui pro Discord, né? Como bom nerd de computador, e fiquei com uns amigos aqui. Se não me engano, o Igor até entrou um momento também. Fui ficando um pouco mais tenso, mas nada muito complicado, não. Acho que as sensações vieram mais mesmo na hora da apuração. E acho que, não sei se por conta do período que eu particularmente estou vivendo, né? Não tem nada demais do período que eu estou vivendo, tá, pessoal? Mas cada um está vivendo um momento particular da sua vida, né? Então, não sei se pelo momento particular, né, que eu estou vivendo, cara, eu achei que eu ia ficar muito feliz, né? Mas eu tô falando, acho que isso é uma coisa muito minha, da minha personalidade. Eu fiquei, acho que, muito aliviado, mas eu achei que eu ficaria mais feliz. Eu acho que eu fiquei muito aliviado, mas os números, né? Os números que ele teve, eu ainda achei muito alto. Enfim, uma ótica aqui não tão feliz e não tão otimista como a do Gui, posso confirmar, né? Queria ter ficado mais feliz, mas foi mais uma sensação de alívio, sabe, cara? Até porque, não sei se a gente vai comentar, né? Lá em São Paulo as coisas não foram tão bem, né? Com o Haddad. Então, cara, foi uma sensação de alívio, mas assim. Entendendo que tem um núcleo ali, tem uma coisa ainda pra gente trabalhar, né? E eu acho que é isso até que a gente vai comentar aqui mais à frente, Sim. que é isso, né? Ganhamos e era muito importante que essa vitória chegasse agora, por N motivos que a gente vai citar aqui. Uhum. Mas, obviamente, né, tem um longo caminho, né? E uma coisa que você falou, que eu achei engraçado, porque eu também. Foi um misto de sensações, assim, nesse dia, né? Primeiro, eu acordei muito cedo de novo, assim, eu repeti o que eu tinha feito no primeiro turno, que deu certo, não para não enfrentar fila e tudo mais. Então, minha mãe estava aqui ainda, então saiu eu, minha mãe e a Noa para a gente votar. A gente foi muito cedinho, tudo tranquilo. E uma coisa já que me chamou a atenção foi
que as pessoas estavam mais à vontade, pelo menos aqui na região da Tijuca, de usar adesivos, camisas, enfim, com referência ao Lula e enfim, digamos, ao seu candidato ali. Então isso já me deu um arzinho de esperança, sabe? Que eu falei assim, putz, a galera tá tipo assim, tá vendo a importância dessa eleição, sabe? Então aquilo já mexeu comigo de uma forma diferente. E, por incrível que pareça, o tempo, né, pra mim passou muito rápido. Eu achei que ia ser aquela coisa demorada, que ia demorar pra chegar às 5 e não sei o quê. E eu acho que como eu tô aqui também em processo de mudança, vendo um monte de coisa e tudo mais, quando eu vi, pum, já eram 5 horas e já tava começando as apurações. E aí eu falei, nossa, rápido, vamos lá e tal. E eu gosto muito de acompanhar, como eu fiz assim no primeiro turno, né? Eu fiquei acompanhando ali a apuração e olhando quais eram as urnas que estavam abertas, né? Tipo, que já foram liberadas, sei lá, começou no Centro-Oeste, depois foi para o Sul. Então, fui tentando analisar isso ali, até eu acho que uma forma de confortar, né, a minha cabeça. E, cara, quando eu vi que o negócio estava caindo a diferença, foi me gerando uma ansiedade muito boa, assim, sabe? Uma alegria. E aí, quando virou, foi aquela festa, assim, tipo, explodiu aqui a região, a galera comemorando e tal, não sei o quê. Mas foi engraçado que depois que, obviamente, virou ali e o crescimento foi um pouquinho mais demorado, né? Porque a distância não abriu tanto, na verdade ficou muito próximo. E teve aquela tensão que eu acho que é mais um medo nosso depois de tanto tempo, né? Sem acreditar que seria possível viver um dia bom de novo, que eu só consegui comemorar real, assim, de grito, de botar música e tal, quando foi confirmada isso. Eu acho que já era lá para 9 horas, né? 9 e tanto, né? Porque eles só bateram o martelo ali que agora foi mesmo, já era bem tarde. Então foi esse misto de tensão, mas também eu lembro que quando deu essa 9 e pouca lá, que bateram o martelo, cara, eu chorei assim, parecia uma criança. Tô junto com o Gui aí também, certamente um dos dias mais emocionantes e marcantes da minha vida por todo o fator histórico, enfim, fator pessoal também de momento que eu estou vivendo. Então foi um misto de emoção que eu pude botar para fora depois da gente ter vivido essa pandemia e várias loucuras que a gente viveu nesses últimos 4 anos, né, cara? Então aqui em casa foi uma comoção bem bacana, pude comemorar com minha mãe e com a minha companheira. Pô, botei música no talo na janela, todos esses jingles aí pro Lula, foi uma festa bem, bem boa, assim, né? É isso, né? Eu acho que fica esse sentimento aí de alívio barra felicidade, né? Doideira. Sim, eu acho que a gente não pode esquecer de falar também que também foi um ocorrido no domingo, né? Que conversando aqui com vocês, eu estou me recordando. Uma coisa que gerou muita atenção também foi aquele rolê lá, né? De ter blitz, aquela história extremamente mal contada, né? Que, enfim, Perfeito. gerou uma atenção bastante grande, né? Que aí o Igor agora relatando, né? De como ele ficou emocionado e feliz quando acabou, eu falei que fiquei aliviado, mas também gerou aquela curiosidade do tipo assim, tá, e aí, e agora, né? O que eles vão fazer? O que eles vão falar? Porque a gente tá numa situação, né, que, sei lá, né, cara, o cara podia fazer qualquer coisa, né? Ele Não, é e vale responsável, ressaltar, né? né, que desde o dia das eleições até agora, agora tá cada vez diminuindo mais, né, esse nível, digamos, de tensão, de ameaças, digamos, à democracia. Mas Perfeito. desde aquele dia foram momentos atrás de momentos, e isso sem contar os 4 anos que a gente passou, de ameaças à democracia e de que não ia aceitar a derrota, não teve, digamos, um discurso, né, assumindo a derrota. Tivemos esses atos da PRF totalmente atípicos de tudo Sim. que a gente já tinha vivido, né? Uhum. Ameaças de patrões a funcionários, enfim, Sim. várias coisas que aí eu preciso citar aqui, até ouvindo outros podcasts, enfim, jornalistas, pessoas comentando, e eu vou citar até o episódio que eu vi do Greg News, o último que ele falou sobre Excelente. essas eleições, que eu achei muito bom, que ele cita isso, e também o episódio do podcast Angu de Grilo, que, cara, a gente, né, pensando em o Brasil como um povo, a gente participou das eleições, a gente lutou contra tudo, né? Assim, os caras utilizaram todas as armas possíveis e impossíveis para poder ganhar essas eleições, né? Sim, métodos legais e E ilegais, né? não, legais, ilegais, gastos homéricos de Sim, dinheiro, tudo que ameaças, né?
praticamente declaradas à democracia, de intervenção, dúvidas à urna, enfim, tudo isso que a gente viveu, os caras tentaram utilizar ao máximo e mesmo assim eles perderam, né? Então, assim, eu acho que essa vitória ela tem um M maiúsculo, né? De tipo, cara, foi muito grande, assim, sabe, essa vitória. Apesar dela ser apertada numericamente, mas quando a gente olha o contexto, cara, Sim, é sim. algo muito maior, assim, né? É uma Isso é uma, resposta muito grande. isso é uma coisa que eu me agarrei bastante aos dias seguintes, né? Refletindo do quantas pessoas votaram no Bolsonaro. O que também, pessoal, não foi surpresa nenhuma para ninguém, né? As pesquisas estavam apontando, né, uns números altos mesmo. É só mesmo aquele momento que você constata a realidade que você está inserido, né? Mas, assim, teve muita coisa, né? Acho que foi na segunda, não lembro quando foi, mas o Caco Barcelos fez uma reportagem também que repercutiu bastante na internet, mostrando Sim. também supostas, né? A gente vai falar supostas aqui, negão, para ninguém processar a gente. Supostamente, compra de voto, né? Então, isso Acho que foi na tudo. sexta seguinte. Foi na Foi na sexta sexta seguinte? seguinte, não foi naquele Globo Repórter? Pode ser, faz Não, eu bastante. acho que foi mais próximo. É o Profissão Repórter, na verdade, que eu acho que, se eu não me engano, é terça, é uma coisa assim. Ah, é verdade. Hum. Eu até uma parada que o Rafa falou que realmente eu tinha até esquecido disso, né? Desse momento que começaram a surgir lá as notícias do cara da postagem do cara da PRF, das Uhum. blitz da PRF, das blitz do Exército e tudo mais. Até me veio à memória assim, um momento que eu comecei a ouvir essas notícias. E eu acho que o primeiro turno ele foi um grande choque pra gente, né? Assim, aí eu falo muito pessoalmente. Eu achava que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Eu achava que, claro, não ia ser 60%, 70%, mas eu achava que ele ia ganhar. Eu achava que ia rolar um voto útil assim em cima da hora, tipo a galera meio que fazendo as contas e falando, cara, vamos votar logo no Lula, e eu achei que o Lula ia levar. E não só o Lula não levou, como o Bolsonaro teve uma votação muito acima do que as pesquisas previam, né? No episódio que não foi ao ar, agora a galera vai ficar curiosa por esse episódio, a Episódio gente, perdido. a gente debateu, inclusive, sobre pesquisa e tudo mais, essas questões. E eu acho que gerou, pelo menos essa foi a minha percepção individual, me gerou muito uma sensação de que, mano, a gente nunca sabe realmente o que pode acontecer, porque assim como no primeiro turno o Bolsonaro teve uma votação que fugiu da capacidade das pesquisas pegarem ali de alguma maneira, ele usando todos esses recursos, os que a gente soube no dia da eleição, né? Essa coisa das blitz e tudo mais. Fora o que a gente imaginava que ele pudesse estar fazendo por debaixo dos panos. Fora o que se revelou depois, né? Isso gera, claro, que uma apreensão, gera uma sensação de que, mano, esses caras são muito poderosos, esses caras sabem jogar o jogo, né? Então a gente Sei. está aqui tentando, de uma maneira totalmente política, romântica, né? De convencer as pessoas, conversar com as pessoas, e os caras têm a máquina a favor deles. Então, é isso que vocês estão falando. Cara, a vitória do Lula nessas eleições, por mais que a gente pegue e veja 58 milhões de pessoas votando no Bolsonaro, a gente tem que lembrar que foi uma vitória contra a máquina e uma máquina que nunca foi tão usada assim. Assim, foi o Lula ganhar é muito impressionante. Ainda mais depois da eleição, que a gente ficou sabendo de mais coisa, Uhum. é Uhum. muito bizarro, Sim, cara. mano. Porque fora que a gente não faz ideia que rolou, né? Aqui na esquina da minha casa, eu moro numa rua principal aqui no MEC, tem muito camelô. E na esquina da minha casa tem uma travessa que rola meio que um ponto de encontro ali da galera do camelô e tal. Vira e mexe tem churrasco, não sei o quê. Aí outro dia eu passei, aí o cara tá falando assim, não cumprimenta esse cara não, falando para um outro cara assim, um amigo deles, assim, meio brincando, mas falando, não cumprimenta esse cara não. Pegou R$ 60 do Bolsonaro e votou no Lula, não sei o Ih, quê. caralho. A gente não, a gente não sabe até que ponto isso é pilha, até que ponto Uhum. isso rolou de fato e tal. Eu sei que essa mesma galera fez um churrasco há uns meses atrás, mó churrascão, nessa mesma esquina, com um bolo com a foto do Bolsonaro, bandeira do Brasil, não sei o quê. Hum. Então, assim, a gente já começa a falar, pô, o que que tá rolando, né? O que que não rola nesse Brasilzão todo aí? Uhum. Então, assim, eu acho que foi uma vitória muito maiúscula. A gente estava enfrentando
eu penso muito se é válido falar a verdade, mas a verdade é que a gente enfrentou um governo fascista, com métodos fascistas, porque Uhum. o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles deslegitimam todas as instituições, né? Eles deslegitimam tudo, a imprensa, todas as fontes de informação, e aí eles conseguem fazer com que o ministro do Supremo tenha que tolerar várias coisas, que um TSE tenha que tolerar vários crimes eleitorais, porque sabe que de alguma maneira, se você, né, cumpre a lei, o discurso bolsonarista de perseguição, de censura, vai acabar Censura, né? colando. Um E aí absurdo. os caras são, né, os caras ficam completamente vendidos, assim, tendo que ter estratégia de não cumprir a lei agora, porque isso vai alimentar o discurso bolsonarista. Então, assim, a gente viveu um tempo muito sombrio, ainda estamos vivendo, né? E essa vitória, assim, ela é gigantesca, muito E, gigante mesmo, assim, na minha visão. e até um exemplo disso que você falou, Gui, eu acho que foi muito claro, né? Até os analistas estavam falando depois no jornal que eu estava vendo no dia, quando teve aquela questão da PRF, né? Todo mundo estava esperando aquele depoimento do Alexandre de Moraes, como se ele chegasse lá botando, né, Pé na a porta. boca do trombone, né? Pé na porta, vai falar, não, vamos prender fulano, vamos tirar ciclano, que é um absurdo, não sei o que lá. Só que, para quem ouviu o discurso ali na hora, pode ter ficado, entre aspas, revoltado, tipo, caramba, não vai tomar nenhum Fiquei tipo de muito. atitude mais enérgica. Só que depois, quando você vai ver, analisar a situação, ele foi muito inteligente, Ele foi muito no, pica, né? porque, assim, na verdade, ele controlou e ele Sim, garantiu que as eleições ocorressem, porque qualquer fala dele fora do tom, se ele, por exemplo, como até apoiadores votantes do Lula, a galera de uma forma geral, e até com razão, de certo modo, querendo que né, estendesse as eleições no Nordeste, por exemplo, cara, se é tomada uma atitude desse porte, o caos que ia ser gerado, né, a dúvida que ia ser gerada no resultado das eleições ia ser potencialmente muito maior do que já foi, né? Com Então, certeza. exatamente, eu achei perfeito isso que o Gui falou, porque, cara, teve que ter um jogo de cintura das instituições para poder fazer o correto, sabe? Então, e eu acho que o Gui pode falar melhor do que a gente sobre essa questão histórica, né, no marco histórico do que é isso, porque a gente nunca viu isso, sabe? Como foi, por exemplo, dentro das instituições religiosas, sabe? A gente recebia vídeos atrás de vídeos de igrejas, dentro da igreja, com bandeiras e adesivos de Bolsonaro e falando coisas absurdas para não votar no Lula, vinculando fé com política de uma maneira extremamente escrachada e bizarra, sabe? Parte financeira a gente nem se fala, né? O cara distribuiu grana para Deus e o mundo para tentar vendeu a alma e até o que não tinha para poder tentar se reeleger, ameaça a democracia, duvidando das urnas que ele elegeu inclusive a bancada do PL, né, a maior bancada. Então, assim, coisas absurdas, mas que já era algo visto desde o começo das eleições do Bolsonaro, né, desde do primeiro mandato ali de presidente, que, enfim, mamadeira de piroca, várias coisas absurdas que foram inventadas. E isso só para mim ressalta a importância que era ter o Lula nessas eleições e que eu acho que também apaga, na minha visão, aquela ideia do o antipetismo, né? Que eu me irrito muito quando eu ouço isso, porque assim, quando você quer imputar um antipetismo no Brasil, para ser um antipetismo, ele primeiro que ele tem que ser maioria, né? Existe um antipetismo no Brasil. Tá, irmão. Existem pessoas que não gostam do PT, mas existem pessoas que não gostam do PSDB, existem pessoas que não gostam. E assim, a imagem que tentaram criar do PT com a questão da Lava Jato, e, enfim, a prisão do Lula e tudo mais, cara, eu tenho praticamente certeza, se eu pudesse apostar, que se fosse outro nome no lugar do Lula, a gente talvez não tivesse aqui hoje, entre aspas, comemorando essas eleições e o resultado disso tudo, assim, sabe? Então, Ô Igor, me permita discordar claro, de um claro. ponto aí. Eu concordo totalmente com você com relação a que, para mim, se não fosse o Lula, se fosse qualquer outro candidato, mesmo que apoiado pelo Lula e tudo mais, não venceria. Eu acho que essa eleição, a força do Lula, de tudo que ele fez durante 8 anos no poder e tal,
o que ele representa e tudo mais foi fundamental, eu tenho muita certeza disso. Mas eu acho que, de fato, eu acho que existe um antipetismo muito forte. É claro que esse antipetismo muitas vezes é usado por algumas pessoas para mascarar certos sentimentos, certas opiniões, né? Você vai justificar que não vai votar no PT. Não, não gosto do Bolsonaro, não, mas PT não dá e tudo mais. Uhum. Mas também tem uma galera, e a gente tem que lembrar de tudo que foi feito, né, durante, eu diria que mais de uma década hoje em dia, em que realmente o PT virou muito sinônimo de corrupção. O Sim, Lula virou muito sinônimo de corrupção. O cara não acompanha nada de político, o cara não sabe nada de corrupção. É assim Se você mesmo. perguntar pro cara, fala assim, tá, qual é o crime do Lula? Do que ele foi acusado? O que o Sérgio Moro falou que ele fez? Né? O cara não vai saber, o cara não vai saber de triplex, de nada, mas pegou muito a pecha de Lula ladrão, de corrupção do PT, de o PT ter feito um esquema de corrupção gigante e tudo mais. Acho que isso ficou muito forte. De fato, isso virou uma força política, o antipetismo. Exatamente. Eu só discordo num ponto que é o seguinte: eu acho que criou, e o principal, digamos, número dessa conta aí caiu no colo do PT, que é óbvio, porque digamos que é um. Falando de partido hoje em dia, é um dos poucos partidos que se mantém, né? Que mantém em questão de estrutura, enfim, ali, e jogaram isso no colo do PT. Mas eu acho que o que foi feito nas eleições ali é, de 2018 para frente, né? Eu já vinha antes e principalmente ali de 18 para frente, na verdade, é um sentimento que para mim é o antipolítica, entendeu? Ele é maior do que esse antipetismo. É para lá do antipetismo na minha concepção. Eu concordo plenamente com você, porque é isso, né? O PT é o que estava ali, era o que representou, e jogaram no colo do PT tudo isso, né? Vincular com corrupção, vinculado ao Lula, etc. Mas eu acho que o sentimento que foi criado antipolítica, ele é tão grande, mas tão grande, que aí vem nesse ponto agora do que eu acho que se não fosse o Lula, independente do partido, tá? Não estou falando que seria um outro nome dentro do PT, não. Poderia ser um outro cara do PSDB, PSB, qualquer um. Eu acho que não teriam a mesma chance da gente ganhar essa eleição, como foi com o Lula. Uma opinião minha, assim, não tem, obviamente, Uhum. como, né, comprovar. Mas eu acho que foi criado um antipolítica tão grande que, se a gente tem um nome que não é tão forte no sentido de conhecido no Brasil, né, porque a gente esquece que, pô, uma eleição para presidência, você tem que ter um conhecimento, né? Não basta, o cara é isso ou aquilo. Mano, você vai perguntar do norte ao sul, as pessoas vão saber quem é o Lula. Mas de repente você vai perguntar do norte ao sul, que sei lá, quem é o Alckmin, o Alckmin não, desculpa, o Ciro Gomes, por exemplo, eu falo com tranquilidade que vão ter regiões do Brasil que não sabem quem é o Ciro Gomes, nunca ouviram nem falar, entendeu? Ah, Então, sim. eu acho que isso tem um peso muito grande nessas eleições, sabe? Mas aí deixa eu passar a bola de novo para você concluir. Não, não, é isso. Então, eu acho que existe essa força antipetista, acho que isso realmente é uma questão muito grande. Eu acho que o PT, um dos campos que o PT tem que, né, investir politicamente é nessa reconstrução da imagem. E isso não é, cara, como você falou, sabe? O PT, se bobear, é o único partido do Brasil, assim, o único partido nacionalmente forte é o PT. Tanto é que você Perfeito. pode reparar que teve o tempo da polarização PT-PSDB, mas hoje em dia, quem tá desde o Collor lá, né, desde 89, é o PT. O PT sempre chega em primeiro ou em segundo nas eleições, desde a Exato. redemocratização. Então, em 89, o Lula perdeu para o Collor, né? Em 94 e 98, o Lula perde para o Fernando Henrique, é o segundo colocado também nessas duas. Aí, 2002, 2006, o Lula ganha, a Dilma ganha em 2010, 2014. O Haddad perde em 2018, chega em segundo também. E agora o Lula ganhou. Então, assim, da redemocratização para cá, o PT briga em cima e os outros personagens até mudam. O PT não muda. Durante a maior parte do tempo, é bem verdade, era polarizado. Tinha a questão do PSDB, né? Polarizado, assim, em termos partidários, eram Uhum. sempre os dois partidos. E o Bolsonaro, ele quebra um pouco disso e o PSDB despenca, né? Aí que você vê que o PSDB, ele é frágil se comparado ao PT. O principal nome do PT foi parar atrás das grades, né? 2016, que é a primeira eleição pós-impeachment, né, uma eleição municipal, o PT tem resultados horrorosos, assim, é o auge do antipetismo.
O Haddad era prefeito de São Paulo, fez uma boa gestão na prefeitura de São Paulo, né? Para vocês terem ideia, ele ganha no município de São Paulo essa eleição, né? Ele perde a eleição para Uhum. governador, mas na capital ele ganha. Foi bom prefeito, tinha máquina a seu favor para uma reeleição e ele perde para o Dória, né, em 2016. Por quê? Porque é o auge do antipetismo. Então, assim, o próprio Lula também, o Lula fala muito isso, né, no discurso dele de posse, tentaram enterrar ele vivo. O PT e o Lula, eles sofreram de um tudo que a gente possa imaginar. Era para eles terem acabado mesmo. Tem também Exato. muitas falas, né, de jornalistas falando: o PT é um partido em decadência, o Lula é um político em decadência, o Lula acabou. E tá aí mostrando que não, né? Que ao mesmo tempo que o antipetismo é muito forte, todo o legado do PT também é muito forte. Pô, a votação do PT no Nordeste é sacanagem, mano. Não, é um negócio absurdo, assim. Coisa Não, e linda. vale ressaltar, né, que além da presidência que o Lula ganhou, o PT, se eu não salvo engano, foram 4 governadores eleitos, né, nessas eleições de 2022. Que ali na região do Nordeste, se não me engano, foi Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Enfim, peço perdão se eu estiver errando algum nome, num número aqui ou nome, mas se eu não me engano foram 4 governadores, tá? Então, assim, se ele não está em primeiro, está em segundo com o número de partido que elegeu o número de governadores. Isso sem contar locais que não foi um governador do PT, né, do partido PT, mas que recebeu o apoio do Lula, né, nesse segundo turno, enfim. E isso porque a Então, gente está num momento de baixa, né? Porque agora com a exato. vitória do Lula, foi um fenômeno parecido que aconteceu em 2002, né? 2002 o Lula ganha, 2003 assume, e aí o PT dá uma crescida maneira, assim, tanto na Câmara, né? Uhum. Depois, principalmente, né? Do primeiro para o segundo mandato, assim, do Lula, ele consegue eleger muita gente, porque aí faz um bom governo, né? Aí o jogo vira, a máquina já começa a pesar a favor. E no caso específico do contexto atual, a gente está saindo de um momento muito estranho da nossa história, né? Um momento que, como vocês falaram desde o início, o Rafa sinalizou aí que ficou assustado, não surpreso, porém é sempre assustador mesmo ver a quantidade de pessoas que votam no Né? Bolsonaro depois de tudo que aconteceu, né? Depois do que ele fez Sim. da economia, do que ele fez com a pandemia. É surreal, nunca vai entrar na minha cabeça isso. Mas a gente vem de um momento muito atípico. E por vir de um momento muito atípico, que a gente fica curioso para ver qual vai ser esse movimento, né? Qual vai ser o destino do bolsonarismo. É claro que a gente pode ter hipóteses aqui, e a gente vê que, né, aqui a gente está gravando dia 10. Dia 10 ainda tem gente acampada em frente a quartéis no Brasil. Já foi maior o número, mas ainda é um número considerável. Ainda tem gente defendendo fraude, defendendo intervenção militar. Qual é o tamanho dessa galera, né? Mas ao mesmo tempo, Arthur Lira, a classe política já abraçou o Lula já botou essa galera no bolso, né? E esses caras são muito fortes no Brasil. A gente às vezes também esquece disso, mas a gente vive numa cidade como Rio de Janeiro, né? Mas o Brasilzão todo aí, essas lideranças políticas regionais, elas têm um impacto muito grande. E o Lula se aproximando dessas figuras, a tendência é ele se fortalecer mais, o PT se fortalecer mais. E, cara, o povo não é bobo também, não. Se a economia melhorar, se o cara passar a fazer mais refeição, se o cara, né, passar a consumir mais, esse cara vai entender o que aconteceu, entendeu? Esse cara vai ter o comparativo. E aí esquece, irmão. E aí o PT tá com um caminho aberto para se fortalecer. Como eu falei, a minha curiosidade maior é sobre o rumo do bolsonarismo, né? Se vai virar um grupo minoritário, radical e tal, ou se ainda vai se configurar como uma força política. Ó, o Barbinha tá vindo aí, hein? Vai vir te jambrolhando, hein, filho? Se liga, hein? Vai! Eu tava pensando sobre isso hoje, sobre o bolsonarismo em si, porque a gente, enfim, é o que vem sendo comentado, né? E a gente viu nessas eleições mais ainda que o bolsonarismo ele tomou o lado da direita ali, como o PSDB, porra, se destruiu. A gente viu as brigas internas dos principais nomes ali do PSDB ao longo desses anos. O Alckmin, inclusive, fez uma jogada estratégica muito forte, né? Saindo Uhum. do PSDB e indo para o PSB, né? É algo que tem que ser comentado aqui. E até eu ouvi alguém comentando esse outro dia, né? Porque o Lula meio que
renasceu das cinzas agora, digamos, né? E o Alckmin também, né? Se a gente for para pensar, o Alckmin ali ele passou a ser rejeitado dentro do partido, do PSDB, não tendo tanto poder, digamos assim, ali, né? Ou tanta escuta. E ao sair do PSDB e ir para o PSB e consegue se eleger como vice-presidente, isso é de uma. E aqui eu não estou elogiando o Alckmin, não, né? Mas analisando mesmo a conjuntura dos fatos, né? Então, assim, o bolsonarismo ele toma conta dessa direita e a gente parte de uma direita, digamos, mais moderada e democrática para uma direita extremamente insana, né? Fora fascista, Extrema não tem como direita falar, mesmo, né? né? Extrema direita mesmo, né? Então, mas a gente tem que também começar a fazer uma espécie de meia-culpa e entender que a gente, quando a gente fala de Geraldo Alckmin, por exemplo, é claro que cabem críticas ao Geraldo Alckmin e tal, mas Uhum. ele é um político, ele é um cara do jogo democrático, ele é um cara que pensa Sim. diferente, ele é um cara que, enfim, sempre defendeu políticas econômicas que eu discordo, que eu acho que fazem mal para a população e tal. Mas a gente precisa entender, principalmente o fenômeno bolsonarista tem que servir para a gente entender que, cara, tudo isso, todas essas discordâncias que a gente tem, Barratinha com o Alckmin, com o Aécio, que seja, com Dória, com qualquer um desses quadros de oposição, eles são divergências do jogo político, que fazem parte da política, né, que são importantes, inclusive, para que a gente tenha de fato uma democracia que avance e tudo mais. E a gente podia falar aqui do Eduardo Paes, que teve uma participação importante É pra verdade. caramba Importantíssimo. na, Né? na vitória do Lula, e que é um político que é de outro espectro ideológico, que tem outras concepções econômicas, sociais e tudo mais. Acho que é isso, ele é um cara que ele não é um antidemocrático, não é um autoritário, não é um cara que vai deslegitimar as instituições, é um cara que está preocupado de fato com as pessoas. E então eu acho que assim, a gente precisa também valorizar isso, a gente precisa entender que nesse momento realmente a gente não tem muitas críticas para fazer a essa galera, porque a crítica agora tem que se direcionar a outro grupo. O dia que, se tudo der certo, a gente voltar, né, à normalidade institucional, aí sim a gente começa Uhum. a debater esses pontos mais específicos de discordância. Mas agora, cara, é isso. Pô, viva Geraldo Alckmin. Ele tinha um convite para ir para o PSD, né? O PSD de Uhum. dado, que é o partido do Eduardo Do Paes, Eduardo inclusive, o Paes, é. partido do Kassab. Porque a ideia era ele ser lançado como candidato a governador, né, do estado de São Paulo, pelo PSD, já que o PSDB não queria lançá-lo. E tava toda aquela briga lá de qual seria a candidatura do PSDB também. Aí, segundo o Haddad, a ideia é dele, né? Parte do Haddad é a ideia do Alckmin ser o vice do Lula. E aí o relato do Haddad é que os olhinhos do Lula brilharam, né? Quando o Haddad falou disso, e aí, segundo o Haddad, mais uma vez, a frase do Lula é: a política é linda. A política porque realmente, assim, é uma coisa. Hoje em dia, acho que a gente até já naturalizou, né? Essa coisa do Alckmin de vice. Tá Eu, tudo eu tão con- absurdo, né? Que a gente olha e fala assim, é até é, engraçado, tu olha até com carinho, assim, eu tava falando com o Rafa esses dias. Eu falei, cara, eu ligo a televisão e eu começo a ver a galera falando de política. Sabe, o Alckmin falando, o Lula, várias pessoas, assim, sabe, de uma forma, digamos, educada e democrática e pensando na política. Eu falei, caraca, meu Deus, não é possível que a gente tá voltando a viver tempos mais normais, né? Então, Sim. assim, eu acho que é isso. A gente acabou tendo que normalizar isso de uma maneira muito rápida, né? Sim. E aqui eu tô falando sem romantizar a situação, né? Trazer para a realidade mesmo, né? A parada, como é que é o dia a dia. Que é isso, cara. As pessoas perceberam, e ainda bem que vários nomes importantes da política perceberam que tinha algo muito maior para além de rixas ideológicas ali, de, enfim, diferenças na economia ou aquilo que seja. Mas eu acho engraçado que até os partidos que não cederam isso, por exemplo, o PSDB, o Novo, foram partidos que foram consumidos, né, e se ferraram muito nessas eleições. Então, quando você vai ver o resultado das eleições para esses partidos, cara, é um desastre inacreditável, assim. Eles perdem muita força, perdem força de barganha, perdem força de
política, né, para atuar no Brasil. Então acho que isso é um recado muito grande, né, de que, cara, política ali no dia a dia é outra coisa, né? E o Lula, se tem O alguém que sabe novo, fazer isso, ele é bolsonarista, assim, ele em nenhum total, momento ele quis se desvincular disso. Sim. Claramente, os caras correram para manifestar apoio ao Bolsonaro, tanto Paulo Ganimi, né, que foi o candidato a governador aqui no estado do Rio, o Sim. próprio Luiz Felipe Dávila também, os Ah, não caras... expulsaram lá? Quiseram expulsar o O Amoedo, Amoedo. né? É, Então, Quiseram assim, não, ele rodou do partido. os caras que, entre aspas, pregam bastante a liberdade, né? Mas ficou muito claro. Eu achei até bom, porque trouxe a faceta bem clara para quem ainda duvidava desses caras, porque para mim o Novo ele representa muito a parte do mercado, né? Esse tal mercado que inclusive hoje rolou esse burburinho todo, né? Porque o Lula fala de fome, fala que as pessoas não podem passar fome e isso é mais importante do que, por exemplo, a questão fiscal, não sei o quê, e pronto, né? O mercado se desespera e aí o dólar sobe e que sei lá o quê. Então, assim, eu acho que o Novo ele representa bem esse mercado bolsonarista, com um cara bolsonarista e que só pensa numa um grupo específico, né, que vai lucrar com isso. A mídia chama de o bolsonarismo com sapatênis, né? Eu acho que é muito por aí, tá ligado? é, É isso, é É. perfeito. O que te estresa, né? Aquele É, ser humano que te horrível que fez aquele estressa. debate, o que te estresa, porque é isso, é muito bizarro, né? E considerar isso um como partido, né? Você vê que tem uma causa ali, ele é um braço do sistema econômico para Sim, atuar sim. por alguns apenas, né? Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Não quero Fica ficar aqui, perto de Luiz você. Não Inácio. quero ficar perto Fica de aqui, você. Luiz Inácio. Mas eu queria puxar aqui o rumo para a gente falar só um pouquinho aqui das eleições de governadores, porque eu lembro que até o Rafinha comentou, né, que ele ficou chateado, né, como obviamente todos nós, com o resultado das eleições de São Paulo, né, que o Haddad perdeu pro... Ai, meu Deus, como é Tarciso, que é o nome? Tarciso. Tarcísio, Que né, o também não foi uma, carioca. que também não foi uma grande surpresa, né? Porque as pesquisas já apontavam. Foi de novo, né, a constatação da realidade que estamos inseridos. Perfeito. Mas eu acho que a gente até chegou a conversar isso algum dia, né? Eu tava falando, cara, nesse momento a gente tem que olhar sempre de várias óticas, né? E eu acho Sim, que, assim, quando a gente olha de uma maneira geral, é óbvio que o Haddad perder é um resultado muito ruim, né? Mas quando a gente pega no histórico, a gente sabe que o interior de São Paulo é um interior mais conservador, o PT tem muita dificuldade de avançar lá, e também, se eu não estou me enganando aqui, é o melhor resultado do PT para governo de São Paulo. sim, Apesar da distância do Haddad para o Tarcísio, se eu não me engano, foi o melhor resultado, melhor percentual, né, sim. do PT para o governo de São Paulo. E vale ressaltar, né, porque a gente fala tanto de Nordeste, falamos de Minas e tudo mais, mas na cidade de São Paulo também o PT ainda tem muita força, né, e que é pouco falado. E quando a gente. Outro ponto que eu queria ressaltar também, digamos, uma vitória, vamos dizer assim, que o Onyx Lorenzoni, Lorenzetti, sei lá como é que é o nome daquele a rapaz, Lorenzoni, Lorenzoni. né? o Lorenzoni. Lorenzoni, o antivax lá, o safado, ele não foi eleito, né, no Rio Isso foi Grande do muito bom, Sul. de fato, com certeza. Que mostra mais uma vez a força da nossa democracia e que mostra, por exemplo, como vários o âmbito ali da esquerda falou, cara, o PSDB, né, ali na imagem do Eduardo Leite, ele não é um perigo como o Onyx é para a nossa realidade. Então, assim, é você entender o momento atual político, né, e dar o braço a torcer. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, por exemplo, esses dois resultados, assim, né, mas que dizem muito sobre o que foi esse segundo turno, né? Eu achei muito curiosa essa vitória do Eduardo Leite, porque no primeiro turno, quase que o Eduardo Leite não vai nem para o segundo turno, né? Ele disputou com um candidato, se não me engano, do PT até. Foi muito apertado, assim, foi um dos últimos resultados do primeiro turno a bater o martelo de quem ia com o Onyx para o segundo turno, se era o Eduardo Leite ou se era um outro candidato. Então, assim, o Onyx ganha o primeiro turno, ganha com uma certa distância, e para mim foi uma surpresa a vitória dele. As pesquisas já mostravam, né? Não é uma surpresa de última hora, Sim. mas eu fiquei feliz, assim, me deu um alento ver que a galera
fez voto útil, que a galera meio que avaliou e falou, pô, não, é óbvio que, né, o Eduardo Leite pelo menos é um cara razoável, assim, se comparado ao Onyx e tudo mais. Eu acho que é um resultado bem interessante, né? Embora não reflita muito o Brasil, mas é um resultado bem interessante. E, cara, o Haddad, né? O Haddad é uma questão, assim, para mim, uma dúvida. Eu gosto do Haddad enquanto quadro político, mas claramente falta para ele um carisma, falta para ele alguma coisa, assim, algum tempero. E só que o Haddad, é o que tudo indica, é um dos nomes aí fortes para ser o sucessor do Lula, né? O PT estava tentando fazer uma pressãozinha para botar ele no Ministério da Fazenda, né? Acho que meio que para tentar repetir um pouco o Fernando Henrique, de botar um cara que não era da área. O Fernando Henrique, o Fernando ministro do Itamar, né? Porque quando o Itamar foi presidente, Itamar Franco ele nomeou o Fernando Henrique, um sociólogo, para ser o ministro da Fazenda. O Fernando Henrique foi lá, montou uma equipe econômica e de lá saiu o Plano Real. Então, numa lógica dessa de botar um cara do direito da agora, né, não sociologia, um cara do direito no Ministério da Fazenda, poderia ser também para o cara ter uma, né, ganhar uma notoriedade aí política e se chancelar como o próximo candidato à presidência, né? O Lula já declarou que não vai querer se reeleger e de fato ele vai ter 81 anos, vai ser meio complicado. Então, o Haddad, né, pensando no Haddad como esse possível substituto do Lula, eu sinto falta de um carisma. E o Haddad agora está começando a Perfeito. perder eleição demais, né? Ele perdeu para prefeito, ele perdeu para presidente, perdeu agora para governador e, enfim. Eu não lembro se. Ah, não. Há 2 anos atrás foi o Boulos, né? O PT Foi. lançou outro Isso. candidato. Jamil, eu não lembro. Gilmar Tato foi o candidato do É, PT. Mas já perdeu muita eleição o Haddad. E aí eu começo a achar que pode pegar uma pecha aí de derrotado, de perdedor, enfim. Marcelo Mas, Freixo 2.0, Gui? e, Ó a e é, provocação. Ó a provocação. mas é um caso parecido mesmo, né? A diferença, a é que um diferença é já que. foi eleito, né? O que foi? É que um já foi eleito, né? O outro não O consegue, né? Haddad já foi Mas prefeito de São Paulo, né? perfeito. Mas o Freixo tem a favor dele o fato dele ter dado uma guinada agora. Então, tipo assim, o Freixo tá meio que reescrevendo a sua história, né? O Haddad segue ali na mesma pegada. Mas, ao mesmo tempo, acho que foi o Igor falou sobre isso, né? O PT foi muito bem votado, o PT foi votado em regiões que não eram, e é isso, é um caminho também. Repito aqui o que eu falei ainda há pouco. A gente viveu e não viveu agora nos últimos 4 anos só, acho que desde 2013, aí, com aquelas manifestações de junho e tudo mais, a gente viveu uma página muito difícil para a esquerda, sabe? Eu acho que a esquerda teve que apanhou muito para tentar reencontrar o rumo, e eu acho que agora é esse o chegado momento, né, de dar esse passo. Tivemos uma vitória muito impactante na esfera federal, e agora é ver se a gente consegue romper com essa lógica no Estado, né? A gente fica aí debatendo o Tarcísio em São Paulo, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, e aqui a gente teve mais uma vez um governador, né, sendo eleito, um governador que um cara complicado, assim, que não, né, caiu meio que de paraquedas nesse governo do Sim. estado, um cara desconhecido, E com quase com várias acusações nas 60% dos votos, costas, né? e muito É, bem votado, né? Exato. sim. E isso é até um ponto que eu queria comentar, né? Como foi realmente uma eleição totalmente polarizada nesse sentido, porque, como o Gui falou, aqui no Rio, a gente teve o Cláudio Castro, que foi eleito com quase 60% dos votos já no primeiro turno, e você pega ali alguns estados, por exemplo, tirando o Rio Grande do Sul, que a gente teve essa vitória do Eduardo Leite, mas quando você olha, por exemplo, para Santa Catarina, aquele Jorginho Melo, né, que quem está ouvindo a gente vai lembrar talvez da CPI da CPI. Covid, aquele fanfarrão, ele foi É, eleito no segundo turno com 70% dos votos, assim, né, que mostra muito, inclusive, aonde tem a maioria dos focos dos protestos bolsonaristas em Santa Catarina, né, ele foi eleito, é do Mas Santa partido do Catarina não presidente, né. conta também, né? Santa Catarina Não, é isso que eu tava comentando outro dia. Eu falei, pô, é muito engraçado porque Santa Catarina, um estado completamente bolsonarista, está sofrendo com os bloqueios dos próprios bolsonaristas. Então, assim,
os próprios bolsonaristas estão sofrendo com os bloqueios dos bolsonaristas. É uma coisa, enfim, De uma logística de inacreditável, uma né? logística maluca mesmo que a gente nunca vai entender. O Mas, Abel Braga, ex-treinador do Fluminense, ele tem uma frase aham, boa que eu acho que serve muito para os catarinenses que estão sofrendo aí com os bloqueios. Que ele falou certa vez ele falou que se fodam eles. Muito pertinente. é muito pertinente, porque é isso, né? Enfim, resume bem. E o outro lugar que eu queria comentar também, da parte ali do Rio Grande do Sul, é o Paraná, que teve. É o filho do Ratinho, né? Se eu não me engano, Nem lembrava dessa. que também foi eleito, mas foi reeleito, na verdade, no primeiro turno, com quase 70% dos votos, né? Então. Mas tu viu a votação do Lula em Curitiba? Já não Não, lembro. foi muito boa, né? Foi um resultado muito bom. Não, foi péssimo. Ah, foi péssimo em O Lula Curitiba? foi uma das maiores vantagens do Bolsonaro em capitais foi em Curitiba. Que Sério? isso? Vou até Não. pesquisar aqui para você Caramba! para te falar o número certinho. Não, Curitiba Não, tá eu sabia que querendo. Curitiba é a terra, né? Inclusive onde foi o Moro foi eleito, né? No Paraná, o senador. Terra do Mas eu, Moro. eu jurava na minha cabeça que Curitiba tinha tido um resultado okzinho, assim. Não, ó, 64% pro Bolsonaro lá, Eita, nós. 35% pro Lula. É, Que beleza, hein? Que beleza. meu Paraná. Eu parando. Mas só retornando ao que o Igor tinha falado, cara, do Onyx, eu fiquei com a sensação, né? O Igor falou no início do episódio da gente dar nossa opinião, as nossas sensações. Eu, pô, sou completamente apaixonado pelo discurso do Gui, cara é inteligente, professor, técnico. Então eu venho mais no sentimento mesmo, na sensação. Que a sensação que eu tive é que o Onyx perdeu muito voto no segundo turno para ele mesmo, né? Aqueles debates que ele foi horroroso, virou meme, o cara não conseguia responder nada. Fiquei com essa sensação, né? Se de fato isso foi motivo, eu não sei. Cara, eu concordo e entendo tudo que o Gui falou em relação a Haddad, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria. Eu sei que ele não tem muito carisma, cara, mas ele me agrada muito, sabe? O discurso dele, a maneira que ele fala, as coisas que ele se preocupa, a noção de coletivo. Vi muitas entrevistas e muitos podcasts com ele. Pô, é um cara que tem um conhecimento inacreditável da cidade de São Paulo. Então, assim, eu realmente Ele fiquei. é um quadro muito bom, eu também acho. Eu gosto muito do Haddad. É um cara. Tu vê o debate, né? A participação dele no debate, é um cara que É, sabe o que tá falando, é sim, seguro no que tá falando. exatamente. Exatamente. Mas você falou um negócio, Rafa, que é curioso, né? Tipo, o Onyx foi muito mal nos debates. Cara, os bolsonaristas todos fazem o que o Onyx faz, né? Verdade, né? O impressionante é só o Onyx ter perdido. O Sim. impressionante é só os gaúchos terem tido essa sacada caraca, os caras não Mas respondem nada, né? É impressionante, cara. Os caras não É. falam nada, não respondem nada, vem com a mesma ladainha. A gente tá chocado. O Lula foi eleito, aí o Lula tá falando em programa de vacinação, em matar a fome das pessoas. Tipo assim, era para ser tão básico isso, né? Mas Sim, a gente sim. vem de uma era que é a arma, É, violência, pô, sem vamos argumento, né? é uma parada vazia de corrupção também, que aliás é um tema, cara, corrupção para mim é um tema que precisa ser falado. Eu acho que a esquerda fugiu muito tempo desse debate, Verdade. só que a gente precisa conversar sobre isso, porque de fato as pessoas acham que a corrupção é uma questão moral. As pessoas realmente acham que para acabar com a corrupção basta entrar alguém lá que está disposto a isso. que Acho vai que é uma acabar com tudo parada. isso aí, né? É É, o famoso bordão. Cara, e dando aula de história é um horror, porque você vê que isso é antigo pra caramba, que isso aí, tipo, não é uma coisa de agora. O brasileiro não entende a corrupção como algo estrutural, como algo enraizado na cultura política e na cultura cotidiana mesmo sim, do brasileiro. E que para você mudar isso, a gente precisa falar sobre isso, precisa entender o que é corrupção. O problema todo é que a corrupção não é um problema menor, não é um mal menor, não é isso. Eu acho que a esquerda, durante muito tempo, a mensagem que a esquerda. Não digo nem a mensagem que a esquerda passou, mas a mensagem que a esquerda. Como a esquerda foi compreendida, principalmente depois de chegar ao poder com o Lula, é como se para a esquerda roubar é uma coisa tranquila, corrupção é uma coisa menor. Rouba, mas faz. Assim como a foda. violência também, né? A violência urbana.
Parece que o nosso discurso é tipo, a violência isso aí mesmo, acontece, mas se a gente investir na educação, a gente acabou ficando com uma pecha de discursos meio vazios e que não Verdade. propõem nada, pouco propositivos para a questão da violência e da corrupção. Eu acho que o bolsonarista também, o bolsonarismo, melhor dizendo, ele atua muito nessa brecha aí da corrupção e da violência. Então, eu acho que sim, a gente tem que debater isso, sim, a gente tem que discutir isso, e sim, a gente tem que apresentar uma proposta clara, que seja compreensível, né, para as pessoas, que seja fácil de ser entendida e assimilada, e tentar avançar de alguma forma nesse combate à corrupção. Fazer disso de novo uma bandeira da esquerda, que já foi, né, cara? O PT, Uhum. durante muito tempo, antes de chegar ao poder, o PT era tido como o bastião na luta contra a corrupção, sabe? Tanto é que se criou muita expectativa em cima disso. E aí também vem a decepção de, pô, pode crer, né? Não era só eles chegarem lá e acabarem com a corrupção. Não é assim que É, funciona, é um problema muito maior. É que a gente vai ter que encarar esse problema e, de alguma maneira, apresentar uma solução para isso, que seja uma solução a longo prazo, mas que, de alguma maneira, a gente não seja visto pela opinião pública como alguém que trata a corrupção como um mal menor. importantíssimo isso daí. Eu concordo plenamente. Enquanto o Gui estava falando, eu estava pesquisando aqui que eu queria também trazer um dado importante, né? Ressaltar não só o Nordeste, que deu a vitória, garantiu ali a vitória do Lula com louvor, como a gente já esperava. Minas Gerais, que a gente conseguiu também virar ali no finalzinho da eleição. E também uma menção honrosa aqui para o Amazonas, cara, porque é só um ponto que eu queria trazer, que depois de tudo que a gente viveu na pandemia e a gente viu aquele caos que aconteceu em Manaus, né? Sim. Enfim, aquelas É cenas absurdo, né? dantescas, bizarras e que a gente nunca imaginou que ia passar por aquilo, e o presidente recusando oxigênio de países vizinhos que queriam destinar, não liberava avião e tudo mais. E eu acho que o estado do Amazonas dá essa vitória para o Lula, mesmo que eu acho que deu 51% dos votos para o Lula, mesmo que a diferença não seja muito grande, mas eu acho muito simbólico, sabe? Porque Mas é bizarro que em Manaus o não, em Bolsonaro ganha. Manaus, perfeito. Esse discurso não 61%. Perfeito. sai. Mas eu acho que de maneira geral, porque assim, Manaus foi aquele caos, mas vale ressaltar que a gente via o caos acontecendo em Manaus, até porque nas outras regiões as pessoas tinham que enterrar seus entes queridos e procuravam hospitais em Manaus, né? Então, eu lembro de casos de pessoas que moravam em regiões mais distantes de Manaus e que nos hospitais não tinha mais oxigênio, não tinha atendimento, e as pessoas tinham que se deslocar para Manaus para tentar entrar numa fila para ir, né? E muitas morreram no caminho, muitas morreram na fila de espera, e por mais que em Manaus, infelizmente, né, o resultado não foi do melhor, mas eu acho que esse resultado da vitória pro Lula, eu acho que é uma coisa meio simbólica, assim, que eu acho que a gente tem que levar também, sabe? Em Minas também e tudo, mas porque, cara, para a gente partindo para o final aqui, eu acho que depois a gente vai até fazer um episódio para comentar um pouco mais sobre deputados, senadores eleitos. Eu acho que a gente se debruça sobre isso com mais tempo, Podia. mas assim, não tem como não falar, sabe? Foi uma eleição muito única, muito diferenciada, muito traumática, a gente tem que lembrar disso. A gente teve quase 700 mil mortes durante essa pandemia, e isso a gente está falando de pessoas diagnosticadas, se a gente for parar para analisar, pessoas que nem foram diagnosticadas de Covid, e agora, né, até um alerta aqui para você que está ouvindo a gente, vacina, galera, vacina. Infelizmente tem voltado os números de casos, graças a toda a galera que se vacinou, o número de mortes não tem crescido tanto, mas para além das mortes da Covid, tem sequelas, né? E muita gente sofrendo com as sequelas pós-Covid, pós-pandemia, e que, obviamente, isso também pode gerar complicações. Então, assim, a gente viveu um momento muito tenebroso e de um descaso, né? Um desgoverno bizarro que está sendo representado muito agora nesse pós-segundo turno, né? Que o Bolsonaro sumiu e ele está fazendo exatamente o que ele sempre fez, só que sempre ficar fazendo apariçãozinha
midiática, né? Porque o Bolsonaro ele não trabalhava, ele não se preocupava com a população, ele mentia o tempo inteiro, ele duvidava de todas as instituições, ele duvidava de tudo que o Brasil era bom, ele duvidou da nossa vacina, da nossa ciência, da nossa educação. Então, assim, foram tantas coisas absurdas que eu nunca tinha presenciado na minha vida e que eu acho que a maioria dos brasileiros, sabe, de um presidente ir contra o seu próprio país, sabe, atacar seus próprios ouros, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem que comemorar sim essa vitória, tem que lutar cada vez mais pela democracia e pela verdade, sabe? Eu acho que a verdade, ela mostrou que ela é importante, sabe? Apesar de ser duro, a gente tem que lidar com fake news o tempo inteiro, comprovar o óbvio, né? Mostrar o óbvio. Eu acho que no final a verdade ganhou e eu acho que a gente tem que entender que isso é um recado para que isso não se repita, né? Para a Sim. gente não cair no mesmo erro. Então, que a gente esteja mais atento como indivíduo mesmo, porque isso parte de cada um, e para depois, obviamente, como sociedade, aí sim traçar novos planos aqui para frente, né? Porque não dá para a gente repetir isso de novo, não, porque se a gente, por exemplo, tem um segundo governo agora, um mandato do Jair Bolsonaro, eu nem sei, sabe, aqui, porque tá tudo desencadeando agora e vai desencadear, né? O Lula e esse novo governo vai pegar uma bomba no colo que vai Sim. ter que resolver. Então, eu queria que vocês tecessem uma palavra final sobre essas eleições, sentimento que vocês esperam daqui dos próximos 4 anos e o que a gente pode fazer para mudar. E já até complementando isso que o Gui falou sobre a questão da corrupção, que a gente não pode tratar como uma coisa qualquer, deixar de lado e levar isso mais a sério e poder trazer para o debate, né? Com a sociedade, inclusive. Bom, eu acho que o que a gente puder fazer para enfraquecer ainda mais o bolsonarismo vai ser importante. Eu acho que, né, o PT vai ter que ter a preocupação aí na sua atuação nas redes, manter meio que ativa essa galera que aí passou a eleição toda combatendo uma série de coisas nas redes, né? Acho que o André Janones aí foi o grande destaque nesse sentido. E ao mesmo tempo eu acho que o PT tem que é, ter um foco também naquilo que é básico, assim, que é a economia, né? Cara, se o brasileiro voltar a fazer 3 refeições, né, o Lula tem batido muito nessa tecla, isso já é um passo importante. E eu entendo que role um certo pessimismo da galera, porque pensa, pô, o Lula vai pegar um problemão, vai pegar um país quebrado e tudo mais. Mas, gente, a gente vai sentir muito facilmente o efeito de não ter mais o Paulo Guedes à frente da economia, porque, de fato, Paulo Guedes é um cara que ele tem uma visão de mundo escrota, ele tem uma visão de mundo de privilegiar os grandões, sabe? De ferrar a população. É o que a gente, né, num boteco falaria que o Paulo Guedes odeia pobre, a real é essa. E com o dinheiro que tem, se você tiver uma outra mentalidade, você já consegue fazer bem diferente. Eu acho que não vai ser tão demorado para se sentir os efeitos. Eu acho que vai ser demorado para a gente ter algo parecido com o primeiro mandato do Lula. Isso vai ser. O primeiro mandato, nem o primeiro, né? O segundo mandato dele é melhor do que o primeiro em termos econômicos e sociais. Então, para a gente chegar naquele patamar ali do auge do PT, eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que rapidamente a gente já vai sentir os efeitos. Eu estou muito animado, eu estou muito otimista. Você voltar a ver, né, nomes razoáveis sendo ventilados para serem ministros, você vê a pauta ser uma pauta de coisas importantes, você vê a forma como o presidente lida com a imprensa, com os outros políticos, é uma coisa tão diferente. Hoje eu vi um post de um tweet, na verdade, de um jornalista, esqueci o nome dele, é Rodrigo Carvalho, talvez. É um cara que mora na Inglaterra, se eu não me Ele mesmo, engano, botafoguense. botafoguense, isso. E aí ele falou, cara, pô, a felicidade de você saber que você vai para um evento, né? A gente vai cobrar como devemos cobrar, né? Uma liderança política, um governo, mas que a gente vai ter do outro lado um respeito à nossa prática profissional também. Então, isso é um alívio. Eu acredito que os jornalistas estejam, até aqueles mais antipetistas, estejam assim aliviados e sentindo ali no dia a dia a diferença, né? Outro tratamento, é outra pegada. Então, assim, eu tô bem otimista. Não é entrar numa onda de achar que o Brasil vai virar
um paraíso e tudo mais, mas eu acho que a gente vai melhorar bastante. Já comecei a gastar por conta, inclusive. Ih. Aí sim. Agora é contigo, Lulão. Tem que pagar minhas contas, Lulão. Resolve aí pra mim. Vamos cobrar agora, hein? Agora é de cobrar também. E você, Rafinha? Cara, eu não sei se eu sou capaz de resumir melhor como você e como o Gui fizeram. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu tô, nos últimos anos, cada vez mais me interessando e tentando participar ativamente, né, das discussões políticas. Faço parte de partido hoje, quero sempre tentar entender e aprender um pouco melhor, e com certeza uma coisa que eu aprendi muito nessa eleição, para mim que sou mais novo em relação a essa militância, vamos dizer assim, é que a luta é contínua, né? Então, não quer dizer que acabou nada. Eu acho que sim, como vocês falaram, tem que ser muito celebrado, tem que ser muito comemorado. Mas como vocês falaram, a gente tem que cobrar, a gente tem que ficar em cima. As coisas vão melhorar, mas assim, a nossa luta, a nossa perseverança, tudo que a gente faz tem que continuar, né? E se o Igor e o Gui me permitirem, né, seguindo esse tom de democrático, né, acho que acima de tudo foi uma vitória da democracia. Isso é o que me gera mais esperança e alegria, saber que a população está afim que a gente continue no jogo democrático. Dia 9 de novembro a gente perdeu a Gal Costa, né, que lutou muito contra a ditadura, foi uma figura muito importante para a nossa democracia. Então, como o Igor falou aí, que a gente tem que estar atento, pedir aí pro DJ do Cabeça Ativa fechar o episódio aí com é preciso estar atento e forte. Essa é a minha mensagem aí, tá ligado? Perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar Maravilhoso. atento e forte. Maravilhoso, e é isso. Eu queria, assim, de verdade agradecer muito ao Rafinha, ao Gui, terem topado gravar de novo esse episódio. Eu acho que a gente grava com uma energia diferente, podendo ter a esperança renovada de novos tempos e poder ter mais calma até para falar e né, um outro olhar mais tranquilo, porque realmente ali naquele período de primeiro e segundo turno a gente estava vivendo num limbo inacreditável. Então, muito obrigado, Rafinha, por estar fazendo esse projeto comigo. Tá, a gente está seguindo aí, Tamo voltando Recíproco. dia a dia. E Gui, muito, muito, muito obrigado. Deixe suas palavras finais aí para a galera que está ouvindo a gente, por ter topado participar mais uma vez desse Exato. episódio e engrandecer o Cabeça Demais, Ativa. Muito demais. obrigado. Muito obrigado, Gui. Pô, cara, pra mim é sempre um prazer esse bate-papo aqui. Eu só sinto falta de ver o rostinho de vocês, hein? Tô com saudade. Podemos fazer isso aqui em vídeo alguma Vamos vez também, providenciar. pra gente se ver. Ou quem sabe, antes do Igor dar as voadas dele aí, fazer um ao vivão, hein? Boa, hein? Presencial. Que Eu tal? gosto assim, eu gosto dessas sugestões assim. Eu já É bom. gostei, hein? Eu já topei, hein? A gente pode fazer essa Sim, brincadeira aí. sim. Podemos. Mas sempre que precisarem, estou aqui à disposição. Show. Vai ser maneiro, hein? Vamos agitar esse negócio aí então, Igor. Vai rolar. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, que acompanhou, que não abandonou a gente nesse período de ato aí, que entendam esse nosso momento aí também complicado, né, que a gente está vivendo. Mas vamos que vamos, estamos terminando o ano aí, vai vir a Copa. Agora eu tô até torcendo para que venha o Hexa com mais tranquilidade. É isso. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.